A gente tende a achar que a realidade é aquilo que os nossos olhos veem, certo? Mas e se eu te disser que o que a gente experimenta é, na verdade, uma construção da nossa própria mente? Pois é, o cérebro não é um espectador passivo. Ele é um verdadeiro artista que cria ativamente o mundo ao nosso redor. E é exatamente sobre isso, sobre a ciência da percepção, que a gente vai conversar hoje. Para começar, vamos a um clássico. Dá uma olhada nessa imagem. O que salta aos olhos primeiro? É um vaso? Ou, de repente, são dois rostos se olhando? E a questão aqui é que as duas interpretações estão certas. Isso é o que chamam de figura ambígua. O que define o que cada um vê primeiro é uma escolha que o cérebro faz em uma fração de segundo sobre o que é o objeto principal e o que é só o fundo da imagem. E isso já nos leva direto para o nosso primeiro ponto. Perceber as coisas é um processo muito, mas muito mais complexo do que simplesmente deixar a luz entrar nos olhos. Pensa assim, os nossos sentidos, como a visão e a audição, são como câmeras e microfones. Eles captam os dados brutos do mundo. Mas a percepção... a percepção é o diretor. É o cérebro que pega todo esse material e decide o que é importante, o que ganha destaque e, no fim das contas, qual história vai ser contada. Tá, mas como é que o cérebro consegue organizar toda essa bagunça de informações que chegam a todo instante? Bom, a resposta para isso vem de uma área fundamental da psicologia. É a psicologia da Gestalt. Gestalt é uma palavra em alemão que quer dizer algo como forma ou conjunto. A ideia central é que a nossa mente está programada para encontrar padrões. Em vez de enxergar um monte de pontinhos e linhas soltas, o cérebro junta tudo para formar imagens completas: objetos, cenas, rostos. É uma ferramenta de sobrevivência essencial. E essa organização não é aleatória, não. A psicologia da Gestalt descobriu que o cérebro segue algumas regrinhas para agrupar as coisas automaticamente. Vamos dar uma olhada em 4 das principais. Basicamente, são atalhos que a nossa mente usa para economizar tempo e energia. O que está perto, a gente entende como um grupo. O que é parecido na cor ou na forma, a gente também junta. A continuidade faz o nosso olho seguir um caminho suave. E o fechamento é fantástico. A nossa mente literalmente completa as partes que faltam para formar um objeto inteiro. É o cérebro colocando ordem no caos. Agora, um pequeno teste. Olha para esse rosto. À primeira vista, parece tudo normal, não é? Talvez um pouquinho esquisito, mas nada que chame muito atenção. Isso tem nome. É o efeito de inversão facial. Nosso cérebro é uma máquina de reconhecer rostos, mas só quando eles estão na posição certa. Quando o rosto está de cabeça para baixo, a nossa capacidade de ver os detalhes simplesmente despenca. A mente foca na forma geral, no todo, e ignora as partes que não batem. Agora, olha só o que acontece quando a gente desvira a imagem. É bizarro. Os olhos e a boca estavam de cabeça para baixo o tempo todo. Isso mostra perfeitamente como o contexto e a orientação mudam completamente a nossa percepção. Ok, então o cérebro organiza. Mas ele também precisa selecionar. Afinal, é simplesmente impossível processar todos os estímulos que estão ao nosso redor o tempo todo. A nossa atenção funciona como um holofote. Ela ilumina uma coisa, que a gente chama de figura, e todo o resto fica numa penumbra, no fundo. A figura é aquilo que a gente vê com clareza, com detalhes, e lembra depois. Já o fundo, bom, o fundo vira paisagem, a gente simplesmente ignora. Um exemplo perfeito disso é o efeito coquetel. Sabe quando estamos numa festa super barulhenta, mas conseguimos focar na conversa com uma pessoa e todo o resto do som parece diminuir? É exatamente isso. A voz daquela pessoa se torna a figura auditiva e todas as outras conversas se tornam o fundo. Mas a coisa vai ainda mais fundo. A percepção não é só sobre organizar e selecionar. É sobre interpretar, sobre dar um significado único e pessoal para aquilo que a gente vê. A percepção é quase como um trabalho de detetive. O cérebro pega as pistas que os sentidos oferecem e as combina com tudo que ele já sabe. Nossas memórias, emoções, experiências de vida. A partir daí, ele cria a melhor hipótese possível sobre o que está acontecendo no mundo. E essa interpretação não acontece num vácuo, isolada. Ela é profundamente influenciada pela cultura onde a gente cresce. Isso é tão poderoso que pode fazer com que grupos inteiros de pessoas vejam o mesmo mundo de maneiras completamente diferentes. Tem um estudo famoso que ilustra isso perfeitamente. Pesquisadores mostraram um vídeo de um aquário para americanos e japoneses. O resultado foi incrível. Os americanos tenderam a focar nos peixes maiores, que se moviam mais rápido na frente. Neles, que eram a figura.
Já os participantes japoneses prestaram muito mais atenção no contexto geral, nas plantas, nas bolhas, nos outros peixes menores, ou seja, no fundo. A cultura de cada grupo tinha, de certa forma, treinado o cérebro deles para priorizar tipos diferentes de informação. Vamos aplicar essa ideia. Dê uma olhada nessas duas fotos. Parecem ser do mesmo aeroporto ou de aeroportos diferentes? A resposta aqui vai depender totalmente do foco. Se a atenção for para os aviões, os objetos principais, a figura, as cenas parecem bem semelhantes. Agora, se o foco mudar para o contexto, para as marcações no asfalto, o fundo, aí fica claro que são dois lugares distintos. Mais uma vez, o que se percebe depende de para onde a atenção é direcionada. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Se as nossas experiências, a nossa cultura e o nosso foco estão ativamente moldando o que a gente percebe como real, o que será que estamos deixando de ver todos os dias? Que detalhes, que contextos e que realidades inteiras podem existir bem ali, um pouquinho fora do nosso holofote de atenção?